Olá a todos. Antes disso, convém ver o que é o particípio perfeito, uma vez que, como veremos, o perfectum na voz passiva é construído tendo por base o particípio perfeito do verbo. Vamos olhar para a enunciação de um verbo. Amo, amas, amare, amaui, amatum. Aquela quinta forma é o supino, algo que, em princípio, não estudaremos este ano. Ainda assim, é a partir do supino que nós vamos construir o particípio perfeito de um verbo. Como? Retiramos aquela terminação uma e vemos o que fica. Neste caso, amat. A esta forma amat vamos acrescentar as terminações normais de um adjetivo de primeira classe. Amatus, amata, amatum. E obtemos assim o particípio perfeito do verbo amar, que corresponde também ao particípio perfeito em português, ou seja, amado, amada, amado. Vejamos mais alguns exemplos. Em primeiro lugar, o verbo dico. Recordem o processo. Vamos ao supino, dictum, aquela última forma, retiramos a terminação uma e acrescentamos as terminações normais de um adjetivo de primeira classe. E, portanto, ficamos com dictus, dicta, dictum, dito. Em seguida temos o verbo fero, que, como sabem, tem sentidos vários, mas que andam sempre à volta da ideia de levar, arrastar. Vamos à última forma, latuma. Retiramos o final e acrescentamos as terminações de um adjetivo de primeira classe. E obtemos latus, lata, latum. O verbo ago, agis, agere, egi, actum, agir, fazer, levar, o procedimento é o mesmo. A partir de actum, obtemos actus, acta, actum, feito, levado, etc. O verbo mito, mitis, mitere, missi, missum. Vamos à forma missum e obtemos missus, missa, missum. Finalmente, o verbo inuenio, inuenis, inuenire, inueni, inuentum, achar, encontrar, inventar. O procedimento é o mesmo. Inuentus, inuenta, inuentum, inventado, achado. O procedimento para fazer o perfectum passivo é diferente do procedimento que vimos para o infectum passivo. Em vez de usarmos desinências, nós vamos usar uma composição entre o particípio perfeito e um verbo auxiliar, que é o verbo sum. Como é que se faz? Para obter o pretérito perfeito da voz passiva, nós usamos o particípio perfeito com o verbo sum no presente. Vejam, amatus est, foi amado. Amatus sit, tenha sido amado. Ou seja, pretérito perfeito do indicativo passivo, amatus est, foi amado. Pretérito perfeito do conjuntivo passivo, amatus sit, tenha sido amado. Cuidado, não se deixem enganar pelo facto de o verbo sum estar no presente. O que conta é o conjunto que compreende o particípio perfeito mais o verbo sum. Para o pretérito mais que perfeito, usamos o particípio perfeito com o verbo sum no pretérito imperfeito. Ou seja, amatus erat, tinha sido amado. Amatus esset, tivesse sido amado. Para o futuro perfeito, usamos o particípio perfeito com o verbo summa no futuro imperfeito. Amatus erit, terá sido amado, tiver sido amado. Vejamos agora o verbo amo em todos os tempos do perfectum na voz passiva.
Pretérito perfeito indicativo passivo, e eu vou conjugar apenas na forma masculina por uma questão de ser mais simples e pouparmos algum tempo, mas naturalmente o particípio vai a concordar com o sujeito. Amatus sum, eu fui amado. Amatus est, tu foste amado. Amatus est, ele foi amado. Amati sumus, nós fomos amados. Amati estis, vós fostes amados. Amati sunt, eles foram amados. Notem que, e é óbvio, quando chegamos ao plural, temos de pôr o particípio também no plural, é como em português. Eu não digo nós fomos amados, eu digo nós fomos amados. Vejamos agora o conjuntivo. Pretérito perfeito. Amatus sim, que eu tenha sido amado. Amatus sis, que tu tenhas sido amado. Amatus sit, que ele tenha sido amado. Amati simus, que nós tenhamos sido amados. Amati sitis, que vós tenhais sido amado. Amati sint, que eles tenham sido amados. Vejamos agora o mais que perfeito. Amatus eram, eu tinha sido amado. Amatus eras, tu tinhas sido amado. Amatus erat, ele tinha sido amado. Amati eramus, nós tínhamos sido amados. Amati eratis, vós tinhas sido amados. Amati erant, eles tinham sido amados. Pretérito mais perfeito do conjuntivo passivo. Amatus essem, que eu tivesse sido amado. Amatus esses, que tu tivesses sido amado. Amatus esset, que ele tivesse sido amado. Amati essemus, que nós tivéssemos sido amados. Amati essetis, que vós tivesseis sido amados. Amati essent, que eles tivessem sido amados. E finalmente o futuro perfeito. Amatus ero, terei sido amado. Amatus eris, terás sido amado. Amatus erit, terá sido amado. Amati erimus, teremos sido amados. Amati eritis, tereis sido amados. Amati erunt, terão sido amados. Vamos ver agora para o verbo audio, para ficarmos descansados e vermos mais um exemplo. Não se esqueçam de que temos sempre, em primeiro lugar, de construir o particípio perfeito a partir do supino. Audio, audis, audire, audivi, auditum. Portanto, o particípio será auditus, audita, auditum. Então, pretérito perfeito do indicativo, auditus sum, eu fui ouvido. Auditus est, tu foste ouvido. Auditus est, ele foi ouvido. Auditi sumus, nós fomos ouvidos. Auditi estis, vós fostes ouvidos. Auditi sunt, eles foram ouvidos. Auditus sim, que eu tenha sido ouvido. Auditus sis, que tu tenhas sido ouvido. Auditus sit, que ele tenha sido ouvido. Auditissimos, que nós tenhamos sido ouvidos. Auditicitis, que vós tenhais sido ouvidos. Auditicint, que eles tenham sido ouvidos. E agora, para agilizar, façamos apenas a terceira pessoa do singular de cada um. Auditus erat, ele tinha sido ouvido. No conjuntivo, auditus esset, tivesse sido ouvido. E para o futuro perfeito, auditus erit, terá sido ouvido. Vamos fazer agora o texto, o primeiro texto da ficha 7. Nil est miserius neque glosius santra. Dou desde já a tradução deste primeiro verso. O resto do texto eu desafio-vos a pegarem no dicionário, nos vossos apontamentos
e dedicarem algum tempo a tentar traduzi-lo. Sem grandes preocupações, uma vez que ele tem as suas dificuldades. Daqui a pouco regressem ao vídeo e veremos, naco a naco, o que aqui diz. Espero que tenham conseguido. Em primeiro lugar, eu vou pôr-vos aqui de lado o léxico, para o caso de ter escapado alguma palavra que não tenham conseguido encontrar. Vamos então, se calhar, reordenar os versos 2 e 3, porque recordem-se, o primeiro verso já está traduzido. Basta vocês recuarem alguns segundos no vídeo para recordarem a sua tradução. Então, se nós reordenarmos o segundo verso, obtemos o seguinte. Cum cucurrit vocatus ad rectam cenam. O que é que eu tenho aqui? Tenho cum, que é uma conjunção temporal, já nos apareceu algumas vezes, e significa quando. Quando, cucurrit, é o verbo curro, no pretérito perfeito indicativo ativo, quando correu. O sujeito não está expresso, vem de cima, é o santra, de que se falou já, mas nós temos ali um particípio vocatus que está a concordar com esse sujeito subentendido. O vocatus é o particípio perfeito, o voco, o ocaso vocare, o vocau e o vocatum, que neste contexto particular significa convidar. Literalmente é chamar, mas é alguém que chama alguém para uma festa ou para um jantar. Portanto, convidar. Então, quando correu convidado. Quando se corre, corre-se convidado para algum sítio. Portanto, eu preciso de um lugar para onde. E ele está ali, de forma que me parece bastante evidente, ad rectam cenam. O que é uma cena? É um jantar. É daqui que deriva a palavra portuguesa ceia, com a queda do N intervocálico. Então, para um jantar, rectam. Ora, rectus significa correto, um jantar correto. O que é um jantar correto? Neste sentido, é um jantar de cerimónia. Então, quando correu o convidado para um jantar de cerimónia? Quam tot diebus noctibusque captavit. É uma oração relativa. Aquele pronome quam tem como antecedente, parece muito óbvio, rectam cenam. Notem, rectam cenam é singular e é feminino, e, portanto, nós temos o pronome relativo, no caso singular, desculpem, no número singular e no género feminino, quam. Porquê é que o pronome relativo está no caso acusativo? Aqui já nada tem a ver com o antecedente. Aqui temos de olhar apenas para a oração relativa e vamos analisá-la. O predicado captavit, que significa ansiar por, desejar. Talvez aqui desejar seja o melhor sentido. Alguém deseja alguma coisa. Nós já sabemos que quem deseja, ou desejou, uma vez que é um pretérito perfeito, é o santra, que vem lá de cima, e daí eu ter posto aquele is, ele, para recordar o sujeito. E ele, o santra, desejou o quê? O jantar. Portanto, quam está no acusativo. Porquê? Porque é o complemento direto de captavit. Então, vamos lá voltar atrás. Para um jantar de cerimónia, quam, o qual ele, e podemos omitir o ele, é apenas para ajudar, o qual ele, captavit, desejou, captavit, tot diebus noctibusque. Ora, isto é uma circunstância de tempo que nós ainda não estudamos, haveremos de estudar mais tarde. Em qualquer caso, reconhecem ali dies, diei, dia, e nox, noctis, noite. Tot significa tantos. A melhor tradução é em tantos dias e noites, o qual desejou tantos dias e noites. Daqui passamos para a oração principal. Quando ele correu convidado para o jantar de cerimónia, o qual desejou durante tantos dias e noites, o que é que ele faz? Ter poscit aprig glândulas. Poscit, pede, vocês têm o verbo ali enunciado, pede. Pede o quê? Glândulas. Aqui é possível que tenham tido alguma dificuldade em achar o sentido correto. Uma glândula, neste contexto culinário, é uma moleja, é um órgão interno dos animais. Então,
Ele pede o quê? Molejas. Ora, a moleja, o órgão, é a moleja de algum bicho. Neste caso, um áper. O que é um áper? Vocês conhecem a palavra. É um javali. Então, pede molejas de javali, ter. Ter é um advérbio, não se declina e significa 3 vezes. Então, pede 3 vezes molejas de javali. Quater lumbuma. Se o verbo não está expresso, já sabem que à partida quer dizer que é o verbo da oração anterior. Ou da seguinte, depende dos casos. Portanto, pede. E o que é que ele pede? Lumbum pede lombo. Não é preciso dizer lombo de quê? Porque nós percebemos pelo contexto que se trata do lombo de javali. Pede lombo quater. 4 vezes. Em seguida, desculpem. Et utramque coxam leporis. E, subentende-se outra vez, pede. E o que é que ele pede? Utramque coxam. Esta palavra utramque poderia trazer problemas. Trata-se de um pronome. Vocês têm-no ali enunciado. O terque, o traque, o trunque. E tem esta particularidade. Aquela parte final que não se declina. Portanto, declina-se apenas o que vem para trás. Uter, utra, utrum. Significa este pronome um e outro, ambos. Portanto, o tramque é uma coxa, naturalmente é uma coxa. Vocês podem traduzir por uma e outra coxa. E uma e outra coxa, ou se gostarem mais, ambas as coxas. Uma e outra coxa de quê? Qual é o bicho agora? Leporis. Lepus, leporis. É uma lebre. E uma e outra coxa de uma lebre. Mais uma vez, temos aqui um complemento determinativo no caso genitivo. Et duos armos. Aqui temos duas coisas subentendidas. Temos o predicado, posquit, que vem lá de cima, e o complemento determinativo é por isso, porque não é preciso. Entende-se pelo contexto. O que é que são duos? Dois. Armos. Armos, armi, são as costas. E as duas costas. Vamos ver o vocabulário primeiro. Nec erubescit peierare de turdo. Então, nec nem, predicado erubescit. Este verbo erubesco significa corar. Portanto, corar, aqui sinónimo de ter vergonha. Em latim como em português, eu construo este verbo com o infinitivo. Ter vergonha de fazer qualquer coisa. Então, nem tem vergonha de quê? Peierare. O verbo peiero significa cometer perjúrio. Um vocabulário técnico do direito. Nem tem vergonha de cometer perjúrio. De turdo. De mais ablativo pode ser um complemento circunstancial de matéria ou assunto. É o caso aqui. Ainda não estudámos este complemento. Haveremos de fazer uma síntese mais tarde, numa aula futura, sobre estes complementos. Vão fixando, no entanto, esta construção. De mais ablativo pode ser um complemento circunstancial de matéria ou assunto. O que é um turdus? É um tordo, um pássaro. Então, nem tem vergonha de cometer perjúrio, de turdo acerca de um tordo. Os romanos comiam vários tipos de pássaros, não é nada de espantar. Em Lisboa também era típico, não sei se ainda se faz, o comer os passarinhos fritos. Et ostreorum rapere lividos quirros. E, subentende-se, não tem vergonha de. E não tem vergonha de quê? Rapere é de verbo rapio, que significa roubar. E roubar. Roubar o quê? Lividos quirros, acusativo plural, complemento direto. Quirros pode ser traduzido por um nervo ou uma franja. Estamos aqui a falar de ostras, como já devem ter percebido. Portanto, podem ser as franjas que ajudam a segurar as conchas. Lívidos, lívido. Então, e de roubar. Roubar o quê? As lívidas franjas, lívidos quirros,
As lívidas franjas de quê? Ostriorum, das ostras. Genitivo do plural, complemento determinativo. Bucis placentae sordidam linit mappa. O que é que ele faz mais? Linit, vamos diretamente ao predicado, é o verbo lino, que significa qualquer coisa como empurcalhar, sujar. Suja. Agora vamos lá ver como é que nós construímos um verbo que significa sujar. Eu sujo alguma coisa com outra. Então o que é que ele suja? Mappam sordidam. Claramente o complemento direto, com aquela marca óbvia de acusativo. O que é uma mapa? É um lenço. Os romanos levavam muitas vezes para estes jantares de cerimónia lenços para guardarem as sobras da comida. Ainda não se tinha percebido até chegarmos a este verso, mas é disto que se trata. Quando ele pede toda aquela quantidade de comida, não é para comer na altura, é para pôr dentro do mapa. Em vez de levar um tupperware, levava um guardanapo. Então, ele emporcalha, ele suja, linit, um guardanapo, mapam, sórdidam. Um guardanapo sórdido. Já não era a primeira vez que ele fazia isto, nós percebemos. Então, suja um guardanapo sórdido e suja com quê? Complemento circunstancial de matéria. Vai para ablativo. Depois também sistematizaremos estes complementos. E onde é que nós temos aqui um ablativo? Buquis. Suja um guardanapo sórdido. Buquis. Vejam, buca. Bucai, que é curiosamente onde vem a nossa palavra boca, significa pedaço. Então é um ablativo plural. Com pedaços. Com pedaços de quê? E agora não se assustem com a palavra plaquentai. O que é uma plaquenta? Uma plaquenta é um bolo. Aliás, a palavra placenta em português não é por acaso que tem este nome. É precisamente porque é um bolo nutritivo que alimenta o feto. Bom, mas regressemos aqui ao nosso banquete. Linit suja. Suja o quê? Mapam sordidama. Um guardanapo sórdido. Com que buquis, pedaços, com bocados. Com bocados de quê? De bolo. Ilic et ubei con locantur olares. E agora começamos a chegar à nossa voz passiva. Vemos ali con locantur, claramente uma voz passiva, tur, tem ali aquela terminação, aquela desinência muito típica da voz passiva. E o verbo, con loco, obviamente significa colocar, pôr. Ilic significa ali. Portanto, e ali, com locantur, voz passiva, são postos ou postas. E o que é posto lá? Qual é o sujeito? Uei olares. Ora, uma uva, basta nós pronunciarmos isto à portuguesa. Uva é uma uva, no plural. São postas, uvas, olares. Olares, olare, deriva da palavra olla. Uma olla é uma panela, um recipiente em geral. Olaris significa de conserva. Então, ili, ilica, colocantur, são postas. São postas o quê? Qual é o sujeito? Uvas de conserva. E mais o quê? Et punicorum pauca grana malorum. O verbo é sempre o mesmo, colocantur. E o que é que lá é posto mais? Pauca grana. O que é um granum? Granum é um grão. O que é poucos? Poucos é pouco. Está quase a dizer, é quase português. E poucos grãos. Poucos grãos de quê? Malorum punicorum. Malum mali significa maçã. Mas é uma palavra genérica para designar qualquer tipo ou quase qualquer tipo de fruta. Neste caso é um malum punicum. A letra é uma maçã púnica. O que é uma maçã púnica? É aquilo a que nós chamamos uma romã. Portanto, e poucos grãos de romãs. Ou se quiserem uma tradução muito literal, mas que não quer dizer nada em português, e poucos grãos de maçãs púnicas, de romãs.
Etexcauata e pelis indecens volvei. Mais uma vez, o verbo está subentendido. Qual é o sujeito agora? Pelis indecens. Ora, pelis é uma pele. Indecens, indecentis, é daqui que vem o português indecente, feio. E a feia pele de quê? Volvei excavatae. O que é uma volva? É uma vulva. Eles comiam vulvas de porcas que recheavam. Então, a pele indecente ou a pele feia de uma vulva excavata. O que é que significa excavatus? Significa a letra escavado, ou seja, de que se tirou-se as coisas lá de dentro. Neste caso, vazio. E a pele feia ou a pele inocente de uma vulva vazia. Neste sentido em que se comiam as vulvas recheadas. E neste caso alguém já tinha comido o recheio e ele vai buscar apenas a pele que envolvia esse recheio. E mais o quê? Et lipa ficus debilisque boletus. Não se esqueçam de que aquele que faz a coordenação. É como se fosse et lipa ficus et debilis boletus. Então o que é que isto quer dizer? Ficus é um figo, é feminino, cuidado. E o adjetivo lipus, lipa, lipuma, a letra significa que tem ramela, que pinga. É um figo de pingo. Aqueles figos de mel que vão deixando cair líquido. Então, e um figo de pingo, ficus lipa, debilisque, boletus. O que é um boletus? É um cogumelo. Debilis, frágil. E um frágil cogumelo. Portanto, notem que o predicado conlocantur serve para uve olaris, portanto, as uvas de conserva são postas. Serve para pauca grana, poucos grãos são postos. Pelis indecens, uma pele indecente é posta. Lipa ficus, o figo de pingo é posto. Debilis boletus, o cogumelo frágil é posto. Sed mappa cum ia mille rumpitur furtis, rossos tepentis pondulos sinu condit, et devorato capita turturem trunco. Vamos, em primeiro lugar, identificar a oração principal, que são os dois versos finais, rosso, de rossos até truncum, e a oração temporal, subordinada temporal, sed mappa cumma, é iniciada pelo cumma, e a mille rumpitur furtis. Então, sed mas, cum, quando, é o mesmo cum que já apareceu lá atrás. E agora vamos analisar a oração. O que é que eu tenho ali? Tenho um predicado rumpitur, que é obviamente uma voz passiva, tur, vai rumpo, romper. Qual é o sujeito? Mappa. Ora, mas, quando, mappa, sujeito, o guardanapo, o rumpitur é roto. É roto porquê? Agente passiva. Mille furtis. Ora, mille é um numeral. 1000. Não se declina aqui. E furtis é de furtum furti. Furto. Portanto, agente passiva sem preposição. Uma vez que furtum não é nem uma pessoa nem um animal. Portanto, não se constrói com preposição. Mas, quando o guardanapo já rompitur, já se rompe, ou já é roto, mille furtis, por 1000 furtos, o que é que ele faz? Condit, o verbo condo, condi, escondere, esconder, esconde. E o que é que ele esconde? Complemento direto. Spondylos. Spondylus significa, neste contexto, costeleta. Costeletas. Mas notem, rossos. Rossos é o particípio perfeito do verbo rodó. O que é que significa rodó? Roer. Costoletas roídas. E a partir daqui isto começa a ficar um bocadinho nojento, porque ele começa a meter comida, ou roubar comida, que já não é fresca, comida que alguém já andou lá a roer, neste caso as costoletas. Então, esconde costoletas roídas.
E onde é que ele esconde as costeletas roídas? Escondem em algum sítio. Ablativo. É verdade que o lugar onde normalmente se constrói com uma preposição que é in mais ablativo. No entanto, o in pode estar omisso. É o caso aqui. Então onde é que ele esconde as costeletas roídas? Sino, sinus, sinus, é uma palavra da quarta declinação. Era uma espécie de bolsa que a toga fazia, a toga, o traje tradicional romano, com as suas dobras. Funcionava como uma espécie de bolso. Então, no bolso, tepenti, tepens, tepenti significa morno, no morno bolso. Morno porquê? Bom, está junto ao corpo e, portanto, tem a temperatura do corpo. Et devorato capite torturem trunco. Mas ele não esconde só no tal bolso as costeletas. Ele esconde mais qualquer coisa. Ele esconde uma turturema. Turis significa rola, mais um pássaro. Truncuma, de truncus, trunca, truncum, significa privado. Uma rola privada. Ora bem, estas palavras latinas, que indicam uma ideia de privação, constroem-se com ablativo. Privado de alguma coisa, este de alguma coisa vai ser um ablativo. E esta rola está privada de quê? Devorato capita. Caput capitis, como sabem, significa cabeça. Da cabeça, devorato, devorada. Particípio perfeito do verbo devoro. Portanto, vejam, já não cabe mais nada no guardanapo, de todas aquelas coisas que nós vimos nos versos anteriores, e, portanto, ele usa as pregas da toga, que formam uma espécie de bolso, usa as pregas para esconder mais comida. Costeletas roídas, rosospôndios, e uma rola cuja cabeça alguém já comeu. Torturem tronco. Vejamos o que se passa a seguir. Colligere longa turpe nec putat dextra, analecta quid fidet canes reliquerunt. Vamos reordenar estes dois versos para que a sua estrutura seja mais perceptível. Nec putat turpe, colligere longa dextra, quid analecta et canes reliquerunt. Então, nec putat, nec nem. Puto, putas, putare. Este verbo significa considerar. Nem considera o quê? Turpe. Acusativo, cuidado, trata-se da forma neutra, no caso acusativo, de turpis, turpe. Nem considera torpe, nem considera vergonhoso. E o que é que ele não considera vergonhoso? Colligere. O verbo colligo significa recolher, apanhar. Nem considera vergonhoso apanhar. Quando se apanha, apanha-se alguma coisa com outra. Usa-se um instrumento, um complemento circunstancial de meio, em latim. Apanhar com quê? Ablativo. Longa dextra, que é o complemento circunstancial de meio, com a longa direita. Já vimos aqui que, quando se diz a direita, quer dizer que, ou quer dizer a mão direita. Não se esqueçam de que os romanos, pelo menos nos jantares de cerimónia, comiam deitados, apoiados sobre o cotovelo esquerdo e recolhendo a comida com a mão direita. Então, nem considera vergonhoso apanhar com a longa mão direita. Apanhar com a longa mão direita o quê? Quid. O que quer que. Funciona aqui como complemento direto. O que quer que analecta et canes reliquerunt. Temos um predicado reliquerunt, é do verbo relinquo, que significa deixar, abandonar, rejeitar, que é o que fica aqui melhor. O que quer que. Qual é o sujeito deste reliquerunt? Obviamente, analecta et canes. Ora, se canes me parece que é muito óbvio, canis, cão, analecta talvez não seja tão fácil.
Analecta era um escravo especializado em recolher, aliás, a palavra tem origem grega e significa exatamente isso, recolhedor, recolher a comida que ia caindo para o chão e os restos de comida. Portanto, o que aqui diz é, nem considera vergonhoso apanhar com a longa mão direita o que quer que o Analecta e os cães rejeitaram. Portanto, ele era tão guloso, se quiserem, que roubava tudo e metia tudo dentro do guardanapo e do bolso da toga, até aquelas coisas que nem o escravo recolhedor nem os cães tinham querido e que, portanto, tinham abandonado. Eu depois vou-vos mostrar uma imagem, um mosaico, que representa precisamente isto. O Analecta a recolher a comida e os cães. Nec esculenta sufficit gullei praida, mixto lagonam repletat pedes vino. Portanto, nec sufficit. O verbo sufficio, sufficis, sufficere, significa bastar, ser suficiente. Alguma coisa é ou não é suficiente para outra. Ou seja, falando em termos de funções sintáticas em latim, alguma coisa que é um sujeito não basta a outra que é um complemento indireto. Um nominativo não basta a um dativo. Então, quem é que não basta? Obviamente, esculenta, preida, que estão ambas as palavras em nominativo. O que é uma preida? É um saque. Usa-se, por exemplo, no contexto de guerra. E esculentus significa suculento. Então, não basta a suculenta ou o suculento saque e não basta a quê? Gulei. A gula. Não basta a sua gula o suculento saque. Portanto, não lhe basta a comida que ele roubou até agora. O que é que ele faz? Replet. Verbo repleo, reples, replere significa encher. Enche. E o que é que ele enche? Uma lagona. O que é uma lagona? Lagona é uma palavra que designa de forma genérica um recipiente. Podemos traduzir aqui por garrafa. Então, enche uma garrafa. Onde é que está essa garrafa? Ad pedes. Literalmente aos pés. Ad pedes. Ad mais acusativo. Aos pés. Não se esqueçam, mais uma vez, de que os romanos comiam deitados. Portanto, ele aos pés, ou seja, na outra ponta do leito, tinha uma garrafa. E ele enche essa garrafa que tem aos pés com o quê? Vino mixto. Com, portanto, matéria, com vinho, mixto, com vinho misturado. Os romanos, como sabem, bebiam o vinho cortado com água. Portanto, de início, não basta à sua gula, o sua não está lá, eu acho é que faz falta, para se perceber melhor, não basta à sua gula a suculenta presa ou o suculento saque. Enche uma garrafa que tem aos pés, o que tem não está lá, parece-me que faz falta em português, que tem aos pés, com vinho misturado. Aproximamos-nos do fim. Os três versos finais fazem uma espécie de volta completa no sentido do texto. Nota. Heic perducentas cum domum tulit scalas, seque obserata clusit ancius cella, colossus ile postero die vendit. Se nós reordenarmos de forma a que fique um bocadinho mais perceptível, o primeiro verso, que é mais uma vez uma oração temporal, cum tulit haec domum perducentas scalas. Então, tulit. Se vocês obedecerem àquilo que eu vos digo tantas vezes, já sabem que se trata do verbo fero. Fero, fers, fere, tuli, latum. E sabem também que este verbo tem vários sentidos, mas andam sempre à volta da mesma ideia do levar, trazer, arrastar. Portanto, pretérito perfeito quando levou. Então, nós aqui temos um problema, ou poderíamos ter um problema, porque todas as outras palavras
que estão no verso estão no caso acusativo. E, portanto, nós temos de pensar um bocadinho o texto para nos desenvencilharmos disto. Naturalmente, que o per do quentas calas salta já, porque temos a preposição per, nunca poderia ser o complemento direto. Sobrar-nos-ia haik e domum. Domum, que é, porventura, o acusativo mais óbvio que aqui temos, também não pode ser, porque, convenhamos, domo significa casa. Ninguém arrasta uma casa. Só se fosse o super-homem. Então não pode ser domo. O que é que nos sobra? Haik. Se calhar era aquilo que parecia menos. No entanto, recordem-se de que o pronome hic, haik, hoc, este, esta, isto, tem no plural formas neutras que aparentemente fogem à chamada regra dos neutros. Não se esqueçam de que, quer o nominativo, quer o acusativo do plural neutro, são precisamente haik. Olhem para os vossos apontamentos se não estão recordados disto que eu estou a dizer. Então, assim sendo, dando já de cara que haik é o complemento direto e que é um acusativo do plural neutro, como é que eu vou traduzir? Quando levou estas coisas, tradução literal, e quando se leva alguma coisa, leva-se alguma coisa para algum lado. Domum. Com a palavra domus não se usam preposições, geralmente. Portanto, temos aqui um acusativo que é um acusativo de lugar para onde. Quando levou estas coisas, domum para casa. E levou estas coisas para casa por onde? Lugar por onde? Per do quentas escalas. Scala pode significar escada, mas pode significar também degrau. Do quenti, vocês têm a palavra enunciada, do quenti, do quenta e do quenta só se enuncia no plural por razões óbvias. Significa 200. Então, por 200 degraus. Quando levou estas coisas para casa, por 200 degraus. O que é que ele quer dizer com isto? Quer dizer que ele vivia numa ínsula, num prédio de apartamentos. E, pior do que tudo, vivia num dos andares superiores, o que era sinal, em Roma, de alguém com fraco poder económico. Porque notem, numa altura em que obviamente não havia elevadores, quanto mais para cima se vivia, piores eram as condições. Para já, porque custava a chegar lá acima, e também porque, em caso de incêndios, os incêndios eram muito comuns, quem vivia lá em cima geralmente não tinha escapatória possível. Portanto, é alguém que, afinal, vivia em condições muito complicadas. Então, quando levou estas coisas para casa por 200 degraus, e recordo que estou a traduzir a letra, seque obserata clusit anxius quella, não se esqueçam de que aquele que faz uma coordenação, e vamos ao predicado clusit. Clude ou clude, excluder é trancar. E está o verbo, como vem no pretérito perfeito, clusit, trancou. Trancou quem? Se. Portanto, complemento direto do pronome reflexo. E se trancou. E nós temos ali uma palavra, anxious, que está em nominativo. Porquê? Porque funciona como atributo do sujeito subentendido. Anxious, ansioso. E se trancou ansioso. E se trancou ansioso, onde? Lugar onde? Obserata, que é lá. Mais uma vez, sem preposição. Que é lá. É um quarto. Obseratus, obserata, obseratum. Aferrolhado, trancado. E se trancou ansioso no quarto aferrolhado, o que é que ele faz? Golossus ille posterodie vendit. Afinal, para que é que ele queria aquela comida toda? Vendit, o verbo endo, vender. Quem é que vende? Golossus ille. Aquele goloso, vendit, vende. Não precisamos de complemento direto porque já percebemos que é tudo o que vem para trás. Vende tudo. E quando é que ele vende tudo? Posterodie. Ablativo, mais uma vez, circunstância de tempo. No dia postero, no dia seguinte. Moral da história. Esta figura que nos parecia tão caricata que andava a gamar a comida toda do banquete, afinal não queria a comida para si mesmo, precisava da comida para vender e para poder sobreviver.
Vejamos agora o segundo texto desta nossa ficha 7. Mais uma vez o epigrama de Marcial. E mais uma vez, para nos ajudar, eu vou reordená-lo. Vou ler primeiro na ordem original e depois vamos ver como é que podemos reordenar para ser mais fácil. Lotus nobiscum est, hilaris cenavit, et idem inventus manest mortus andragoras. Tam subitae mortis causam Faustine requiris, insomnis medicum viderat Hermocratem. Ou seja, Andragoras, lotus est nobiscum, hilaris cenavit, et idem mane inventus est mortus. Requiris causam tam subitae mortis Faustine, insomnis viderat medicum Hermocratem. O que é que temos aqui então? Predicado da primeira oração, lotus est, cuidado, notem que no original lotus e est estão separadas estas palavras por outra. Acontece muitas vezes nos textos, é preciso ter muita atenção. Lotus est é então uma forma do verbo laubo, lauvas, lauare, lauvi, desculpem, lotum, que significa lavar, e está no pretérito perfeito da voz passiva. Ou seja, a letra lavou-se. Aqui percebemos pelo contexto que está no sentido de ir aos banhos públicos, às termas. Primeiro vamos traduzir a letra para percebermos a sintaxe. Quem é que se lavou? Quem é que tomou banho? Andragoras. É uma palavra que se declina à maneira grega. No entanto, não há dúvidas de que está no nominativo do singular. O Andrágoras, lotus est, lavou-se, foi aos banhos. Nobis, coma, conosco, complemento substancial de companhia, em que nós temos, já vimos isto na aula, em que temos o pronome pessoal nobis, com a preposição coma posposta. Nobis, coma. Então, Andrágoras tomou banho, lavou-se, foi lavado, pretérito perfeito da voz passiva, nobis, cum, conosco. Hilaris, cenavit. Keno, kenas, kenar é jantar. Jantou, e como é que ele estava quando jantou? Hilaris. Hilaris, hilare, que significa satisfeito, contente, alegre. É daqui que vem, é desta raiz que vem, por exemplo, hilariante em português. Portanto, jantou satisfeito, jantou alegre. Et idem mane inumentus est mortus. Portanto, este Andrágoras, que aparentemente estava tão bem, foi aos banhos, jantou bem disposto. O que é que lhe aconteceu? Mane, que é um advérbio de tempo que significa de manhã, idem, ele mesmo, esse mesmo Andrágoras, o que é que lhe aconteceu? Inuentus est é uma forma do verbo inuenio, ainda há pouco, se voltarem atrás no vídeo, vimos este verbo enunciado e construímos o seu particípio. É o verbo inuenio, que significa achar. E, portanto, o que é que eu tenho ali? Inuentus est. Eu tenho o particípio perfeito do verbo e tenho o verbo suma no presente. Significa que se trata do pretérito perfeito da voz passiva. Portanto, a tradução é foi achado. E esse mesmo Andrágoras, idem, mane, de manhã, foi achado. E foi achado como? Mortus. Foi achado morto. Foi encontrado morto. Portanto, uma tragédia. Requiris causam tam subitae mortis Faustine. Se calhar começamos pelo Faustine, que é o vocativo. Ou Faustino. Requiris é do verbo requiro, que significa perguntar, querer saber. Queres saber? Perguntas. Perguntas o quê? Causam, a causa, o motivo. Ora, a causa ou o motivo são sempre a causa ou o motivo de qualquer coisa de um genitivo. Tam subitae mortis. Queres saber a causa de tão súbita morte? É quase português. Resposta do Marcial. Insomnis viderat medicum Hermocratem.
Afinal, porque é que este pobre deste Andrágoras faleceu? Viderat é uma forma de mais que perfeito do indicativo ativo do verbo video, que significa ver. Então, viderat, vira, o sujeito está subentendido, é o Andrágoras, vira. E vira quem? Médicum hermokraten. Ora, hermokraten, mais uma vez, é uma palavra que está declinada à maneira grega. No entanto, eu penso que ninguém tem dúvidas de que isto tem de ser um complemento direto, e se é um complemento direto é acusativo. Então, vira o médico Hermócrates, insomnis, em sonhos. Já vimos em aula outros epigramas deste género, do médico que é tão mau que basta ouvir falar dele, ou neste caso, basta vê-lo em sonhos para provocar a morte. O terceiro e último texto é um epitáfio. Os epitáfios, como sabem, frequentemente têm uma construção, uma vez que são textos formulaicos, têm uma construção, uma ordenação de palavras que nem sempre é muito transparente. Portanto, eu reordenei em baixo para vos ajudar. O texto original diz Virginiae Marius Vitalis Conjux Centurio Legionarius et Marius Nigidianus Filius Quaestor Matria Longinquo ad portate eti conditei sexe triginta annis vixit inculpata marito. Ou seja, sujeito composto. Marius Vitalis Conjux Centurio Legionarius, primeiro elemento do sujeito. Et Marius Nigidianus Filius Quaestor, segundo elemento. O Mário Vital, cônjuge, centurião legionário, e o Mário Nigidiano, filho questor, subentende, fizeram este monumento, ou puseram este monumento, e puseram este monumento a quem? Dativo, complemento indireto. Virginiae Matri, à mãe Virgínia. Mas há mais dativos aqui, em concordância. É longinquo ad portatei. O verbo ad porto significa transportar, trazer. Portanto, se é um particípio perfeito, em concordância com a matri virginiae, transportada, trazida. E trazida de onde? Lugar de onde? É longinquo, trazida de longe. Et hic conditei. O verbo condó, como sabem, significa esconder, mas pode ser esconder no sentido de depositar, pôr. E posta, conditei, hic, e posta aqui. Ou seja, percebemos deste epitáfio que esta Virgínia morreu longe e as suas cinzas foram trazidas de longe, é longínquo, para serem postas hic neste monumento. Finalmente, sex et triginta annis vixit inculpata marito. Vixit, pretérito perfeito de vivo, viveu triginta, 30 et sex e 6 anos. Trata-se mais uma vez de um ablativo de tempo, que depois veremos. Inculpata marito. Este particípio que deriva do verbo inculpo significa sem culpa, no sentido de sem dar razões de queixa. Sem ter dado razões de queixa, marito ao marido. Este verbo constrói-se com dativo. Passemos agora aos exercícios. A linha A, ad rectam cenam. No seu contexto, rectam cucurritat cenam. Se bem se recordam, a tradução é correu para ad cenam rectam, para um jantar de cerimónia, rectam, e portanto, qual é o caso acusativo do singular e qual é a função? Complemento circunstancial do lugar para onde. A linha B, apri, ter, poscit apri glândulas. Poscit pede,
ter 3 vezes, glândulas, molejas, apri, de javali. Portanto, qual é o caso e função de apri? Genitivo do singular. Porquê? Porque é o complemento determinativo de glândulas. Uvai olares. Uvai colocantur olares. Ou seja, são colocadas, são postas uvas de conserva. Uvai olares. Portanto, qual é o caso e a função? Nominativo do plural. Porquê? Porque é o sujeito de conlocantur. Depenti sinu condit, esconde. Esconde o quê? Spondylos, costoletas, rossos, ruídas. E esconde as costoletas ruídas aonde? Depenti sinu, no bolso morno, no bolso quente. Portanto, qual é o caso e a função? Ablativo do singular. Não se esqueçam de que sinus é da quarta declinação. Ablativo do singular com a função de complemento circunstancial do lugar onde. A linha é longa dextra. Então, nec putat, não considera, turpe, vergonhoso, colligere, recolher, longa dextra, com a longa mão direita. Portanto, o que é que eu tenho aqui? E este não é fácil, eu sei. Ablativo do singular. Porquê? Porque é um complemento circunstancial de meio. Não se esqueçam de que o complemento circunstancial de meio dá a ideia do instrumento. O instrumento que nós usamos para fazer qualquer coisa. E vai para o caso ablativo, geralmente sem preposição. A linha F. Haec cum domum tulit. Cum tulit, quando levou o quê? Haec, estas coisas. Portanto, haec, acusativo do plural com função de complemento direto de tulit. E, finalmente, perducentas calas. Haec perducentas cum domum tulit scalas. É a mesma oração. Cum, quando, tulit, levou, haec, estas coisas, domum, para casa, perducentas calas, através de 200 degraus. Portanto, acusativo do plural com a função de complemento circunstancial de lugar por onde. Neste exercício 2, pede-se uma vez mais que vocês construam o particípio perfeito dos verbos dados. Vamos tentar? Então, do verbo curro, curris, curre, cucurri, cursum, como é que se faz? Não se esqueçam de que o procedimento é ir à última forma da enunciação, supino, cursum, retirar o uma e fazer ou acrescentar as desinências de um adjetivo de primeira classe ou as terminações. E obtemos então cursus, cursa, cursum, corrido, corrida, corrido. Para o outro verbo, rapio, rapis, rapere, rapui, raptum. O que é que eu faço? Tiro o uma e acrescento-lhe as terminações de um adjetivo de primeira classe. Raptus, rapta, raptum. Roubado, roubada, roubado. Finalmente, para relinquo, rejeitar, eu vou ao supino, relictum, retiro o uma, acrescento as desinências de um adjetivo de primeira classe e obtenho relictus, relicta, relictum. Rejeitado, rejeitada, rejeitado. O exercício 2, e eu peço que vocês vão outra vez ao Google Drive e retirem uma nova versão da Seleta, porque havia alguns erros neste exercício e eu tive de refazê-lo. Portanto, a versão definitiva é esta que vocês aqui têm. O exercício 2, dizia eu, pede que vocês passem as frases enunciadas para a voz passiva, pondo os verbos todos no pretérito perfeito. Não se esqueçam dos procedimentos de passagem da ativa para a passiva e que eu sintetizei ali no canto inferior direito do vosso ecrã. Ou seja,
Eu recordo que a frase típica da voz ativa tem um sujeito, um complemento direto e um predicado. Pode ter outros complementos, mas só aqueles que eu disse é que interessam. E só aqueles que eu disse é que sofrem alteração. O sujeito, o complemento direto e o predicado. Como é que se faz? O meu conselho é que peguem no complemento direto da voz ativa e comecem por aí. Transformam-no no sujeito da voz passiva. Aquilo que é o sujeito da voz ativa, vocês vão transformar ou vão fazer um complemento agente da passiva. O predicado naturalmente muda de voz. Vamos a isso? Tem aí o léxico. Tentem fazer sozinhos, pausem o vídeo e depois regressem para corrigirem ou então para verem como se faz, no caso de terem dúvidas e estarem aflitos. Vamos ver então o exercício 2. A linha A. Marcos spendusam amauit. Eu alterei já amat para amauit, que era um procedimento prévio. O Marco amou a espenduça. Como é que eu vou dizer em latim que a espenduça foi amada pelo Marco? Então, eu vou pegar no complemento direto da voz ativa spendusam e vou transformá-lo no sujeito da voz passiva spendusa, nominativo do singular. Depois vou pegar no sujeito da voz ativa, Marcos, e vou transformá-lo no complemento agente da passiva. Não se esqueçam de que o complemento agente da passiva tem duas construções possíveis em latim. A regra geral diz que se for um ser animado, ou seja, uma pessoa ou um animal, então eu uso a preposição ab com o caso ablativo. Se for um conceito, um objeto, uma abstração, então, simples ablativo sem preposição. Neste caso, uma vez que Marcos é uma pessoa, há Marco. Porque é A e não AB? Porque a palavra começa por consoante e o B tem tendência para cair. Então, se penduça, a Marco, amata est. Como é que eu chego a amata est? Não se esqueçam de que o pretérito perfeito da voz passiva se faz como? Com o particípio perfeito do verbo e o verbo sum no presente. Portanto, fui à enunciação do verbo amo. Amo, amas, amar é amau e amatuma. E a partir deste amatuma, eu construí o particípio perfeito. Amatus, amata, amatum. Pulo a concordar com o sujeito, que é feminino e é singular, e obtive a forma amata. E depois pus o verbo suma no presente indicativo terceira pessoa do singular. Amata est. Ou seja, tradução, a espenduça, amata est, foi amada, a Marco, pelo Marco. Sujeito, complemento agente passiva e predicado. Na linha B, a frase já está na voz passiva, portanto aqui era mais fácil. Era apenas, ou a única coisa que tinham de fazer era passar o verbo para o pretérito perfeito. Ora bem, não se esqueçam de que tricliniuma é neutro. E, portanto, quando eu passo para a voz passiva, como é que vai ficar? Triclinium eu não mexo porque a frase, repito, já está na voz passiva. Portanto, eu só tenho de alterar o verbo. Triclinium, que é o sujeito, um triclínio, locatum est, foi alugado cum tribus lectis, com 3 leitos. Lembram-se deste grafito das nossas aulas. Porquê locatum est? Recorde, insisto, triclinium é neutro. Se é neutro, quando eu vou construir o particípio perfeito do verbo loco, cuja enunciação é loco, locas, locare, locaui, locatum, eu escolho a forma neutra, locatum, porque tem de concordar com o sujeito neutro. E, portanto, locatum est, foi alugado. A mesma coisa para a linha C. Já está na voz passiva. Portanto, a única coisa que eu tenho de fazer é alterar o tempo do verbo. Nunquam periculum, sine periculo vincitur. Lembram certamente desta frase. Nunca um perigo é vencido sem perigo. Se eu quiser pôr no pretérito perfeito, em português, nunca um perigo foi vencido sem perigo. A linha D. Esta está originalmente na voz ativa
estava também o verbo no presente e, portanto, eu, para facilitar o exercício, passei, em primeiro lugar, esta frase para o pretérito perfeito da voz ativa. Portanto, em vez do vitam regit, eu pus logo o pretérito perfeito vitam rexit. Fortuna non sapientia. Ora, eu vou recordar a tradução desta frase. Fortuna, a fortuna, non sapientia, não a sabedoria. Rexit, regeu, governou. Governou o quê? Vitam, a vida. Qual é o procedimento? É o habitual. Aquilo que é o complemento direto passa a ser o sujeito e aquilo que é o sujeito passa a ser o complemento da agente passiva. Assim, o itam passou a ser sujeito, o ita, a vida. Recta est é o predicado. Eu vou ao verbo rego, regis, regere, rexi, rectuma. Pego no rectuma. Transformo num particípio, rectus, recta, rectuma. E escolho a forma feminina, uma vez que o ita é feminino. Recta est. A vida foi regida. E foi regida por quê? Agente passiva. Fortuna. Ora, a fortuna é uma abstração. Não é nem uma pessoa nem um animal. Se é uma abstração, vai para ablativo simples, sem preposição. A vida foi regida pela fortuna, non sapientia, não pela sabedoria. Ora, a sabedoria também ela é uma abstração e, portanto, também ela vai para ablativo simples, sem preposição. Portanto, o ita, sujeito, fortuna, agente passiva, recta est, predicado. Na segunda oração, o sujeito e o predicado estão subentendidos. O que é que está expresso? O complemento agente passiva, sapientia. A linha é, mais uma vez, é uma frase que já está na voz passiva, portanto, a única coisa que eu vou fazer é reordenar para ela ficar mais clara e mudar o tempo do verbo. In magno magni capiuntur flumine pisces. Se bem se lembram, a tradução é magni pisces, grandes peixes, capiuntur são apanhados, in magno flumine, em grande rio. Portanto, magni pisces, grandes peixes. Notem, eu limito-me a reordenar. Uma vez que a frase já está na voz passiva, eu não tenho de alterar nada. Só o verbo. Grandes peixes. In magno flumine, em grande rio, capti sunt. Foram apanhados. Porquê capti? Enunciação do verbo capio, capis, capere, capi, captum. A partir de captum eu construo o particípio perfeito. Captus, capta, captum. Vou escolher a forma masculina captus, mas vou ter de pôr no plural, porque o sujeito é plural, portanto, capti. A mesma coisa para o verbo auxiliar, que vai para o plural. Sunt, capti sunt, foram apanhados. A linha F, mais uma vez, já está na voz passiva. Amicus certus in reincerta cernitur. O amigo seguro, cernitur, vê-se in reincerta, na situação insegura, na ocasião insegura. Portanto, a única coisa em que eu vou mexer é no verbo cernitur. Vai ficar o amigo certo foi visto na situação incerta ou insegura. Portanto, amicus certus in reincerta, cretus est. Porquê cretus est? O verbo é cerno, cernis, cernere, creui, cretum. A partir de cretum eu construo o particípio, cretus, creta, cretum, e vou pô-lo a concordar com o sujeito, amicus certus. Portanto, cretus est. Foi visto. Mais uma frase que já está na voz passiva. Amicus dio queritur. Um amigo procura-se dio durante muito tempo. Vix invenitur. A custo se encontra. Difficile servatur. Dificilmente se conserva. Portanto, uma vez que já está na voz passiva, a única coisa que eu tenho que fazer é alterar o tempo do verbo. O resto fica igual. Portanto, amicus é masculino e é singular. Portanto, amicus dio quaesitus est. O verbo é quaero, quaeris, quaerere, quaesivi, quaesitum. Portanto, quaesitus é forma masculina.
Weeks inventus est, já vimos este verbo pelo menos 3 vezes. Foi achado. Difficile servatus est. Servo, serva, servare, servau e servatum. Portanto, forma masculina, servatus. Dificilmente se conservou. E finalmente, Aquila non captat muscas. Ou seja, uma frase que está na voz ativa e aqui eu vou ter de fazer aquelas alterações todas. Como é que eu vou fazer? Vou pegar no complemento direto que são as muscas e vou pô-lo no nominativo muscai. As moscas. O que é que aconteceu às moscas? Não foram apanhadas. Eu vou ao verbo capto, captas, captare, captau e captatum. Vou pôr o particípio captatus, captata, captatum na forma feminina do plural. Porquê? Concorda com as moscas. Não foram apanhadas por quem? Pela águia. A mais ablativo. Porquê? Porque é um animal. Finalmente, o exercício 3, um exercício de verbos. Não se esqueçam de haver a enunciação deste verbo. Eu agora já não vou por ali. Portanto, vocês têm de se habituar a ir ao dicionário, ver os verbos e a enunciação. E eu vou pedir que vocês pausem o vídeo e que tentem fazer e depois faremos a correção. Então, presente o conjuntivo passivo. Não se esqueçam de que se trata de um verbo da terceira conjugação de tema em consoante. Portanto, como é que eu faço? Vou ao tema do verbo, mit, acrescento um A para fazer o conjuntivo e depois ponho a desinência. Mitatur. Seja enviado. Pretérito imperfeito indicativo passivo. Mit, que é o tema, que é uma vogal que serve para fazer a ligação. Ba, que é a marca de imperfeito do indicativo. E a desinência tur. Mitebatur. Era enviado. Pretérito imperfeito do conjuntivo passivo é o da batota. Faz de conta que vamos ao infinitivo e depois pomos uma desinência. Mitaretur. Fosse enviado. O futuro imperfeito passivo. Mitetur. Porquê? O futuro como é que se faz? Primeira e segunda conjugações babibu. Terceira e quarta a na primeira pessoa, é nas restantes. Para o perfeito, não se esqueçam de que eu tenho de ir à enunciação. Mito, mitis, mitere, missi, missum. Vou à quarta forma missi. Deito fora o i, ficou miss. E essa é a minha base. Portanto, pretérito perfeito indicativo ativo, missit, enviou. Pretérito perfeito conjuntivo ativo, misserit. Pretérito mais que perfeito, misserat. Ou seja, enviara. Pretérito mais que perfeito do conjuntivo, mississet, tivesse enviado. E futuro perfeito ativo, misserit, terá enviado. Ou tiver enviado, depende dos contextos. Na voz passiva, para simplificar, vou pôr apenas o masculino. Particípio perfeito missus, missus est, foi enviado. Missusit, tenha sido enviado. Missus erat, tinha sido enviado. Missus esset, tivesse sido enviado. E missus erit, terá sido enviado. E é tudo por hoje. Até à próxima.